Bem-vindos ao canal. Hoje a gente está no final de semana do carnaval, então pode ser que esse vídeo fique um pouco barulhento, né? Com sons lá atrás. Eu tentei isolar o máximo possível aqui o meu escritório, meu local de estudos, porém, né, gente, é carro de som, enfim, é carnaval. Quem está no Brasil, quem conhece o Brasil, sabe como funciona. E hoje eu venho falar de um tema que muitas vezes eu já ouvi essa pergunta e eu acredito que quem se dedica a uma vida acadêmica, a uma vida intelectual, já ouviu ela não uma só vez, duas, mas milhares de vezes, que é o porquê que você estuda tanto, o porquê estudar, né? Eu venho responder a questão, o porquê estudar. O Instituto Hugo de São Vitor, no Instagram, uma vez foi perguntado para eles, mais ou menos dessa forma, né? Por que ele estudar? E eles responderam da seguinte forma, que a gente nasce ignorante, né? Mas é burrice nossa passar a vida, passar nossas vidas sendo ignorante, né? Porque hoje em dia, e agora sou eu falando, hoje em dia a gente pode perceber que nunca foi na história da humanidade tão fácil buscar pelo conhecimento. Nunca foi. A internet nos proporcionou uma gama de conhecimento jamais vista na história. E cada dia que passa, se não a cada minuto que passa, isso aumenta, né? Desde livros que a gente pode encontrar em PDF, desde a compra de livros físicos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está no ano de 2024 e eu comecei a estudar, eu comecei uma vida acadêmica lá pelo ano de 2023, de 2013. Antes disso, eu morava numa zona rural. Então, de meados de 2000, isso para mim, que morava numa comunidade rural mais ou menos de 500 pessoas, né? Isso entre os anos 2000 e 2010, mais ou menos. A possibilidade de que eu tivesse de comprar um livro físico era, assim, quase zero, para não dizer nula às vezes. Porque naquela época a gente desconhecia a internet e os seus. Eu sei que a internet chegou para alguns muito mais cedo que para mim, com certeza. E a gente desconhecia, né, todos os benefícios que a internet poderia trazer. E onde eu morava, que era um município de uma cidade de médio porte, ali, dependendo do grau que você considere, tinha uma livraria. Eu me lembro dela quando pequena, era uma livraria que também vendia CDs, né? Para quem não sabe o que é CD, pessoal, é um negocinho redondo que você punha num som que ele lia o que estava gravado ali através de laser e tocava música. Beleza, é isso. Porque eu acho que tem muita gente hoje em dia que nem sabe o que é um CD mais. E vendia CDs e teve uma inundação, um certo período que eu não me lembro quando, inundou toda aquela livraria e ela deixou de existir. Então, eu fui conhecer o benefício, como que se poderia ter um livro, mais ou menos em 2013, quando eu conheci a doutrina espírita e na casa espírita que eu frequentava, de fora tinha uma pequena livraria, pequena mesmo, gente, era aquele negócio tipo banca de jornal, mas bem menor, só duas portas que abria, e aí você ia para as reuniões públicas, e a moça ia lá e abria, e a gente comprava o livro basicamente espíritas. E com o tempo, como eu já estava morando nessa cidade, eu já tinha deixado a zona rural, eu fui tendo um pouco mais de acesso à tecnologia, à internet no geral, e aí eu passei a descobrir que dava para comprar livros, né? Mas aquilo era uma coisa muito remota ainda, porque teve a época que eu fiquei sem trabalhar, que eu só estava estudando, então eu não tinha dinheiro e, tipo assim, a gente não confiava muito na época. Como é que eu vou pagar para chegar alguma coisa pela internet, né? Então era muito escasso, a gente tinha bibliotecas públicas.
Na zona rural que eu estudei, que eu morei e estudei, lá tinha uma biblioteca, só que dentro da questão ali de livros, a gente não era muito incentivado, né? Porque aí já se trata da decadência da educação brasileira, como era a zona rural, os professores que iam até lá e gente, eu fui saber da existência do Enem muito depois de me formar, tá? A educação que eu tive em zona rural foi muito deficitária. Porque os professores, na maioria das vezes, relaxavam que quem estava estudando na zona rural, quem era de zona rural, a probabilidade é que terminaria ou arrumando casa ou pirando lote. Basicamente isso, e praticamente literalmente mesmo, era esse o conceito. Então eu vinha entender sobre isso muito tempo depois. Então, né, quando eu descobri esse mundo, ele foi, nossa, mágico, mágico. E hoje em dia, falando, né, a gente tem, nunca foi tão fácil buscar conhecimento porque a gente tem a internet, a gente não tem só acesso pela internet à compra de livros, mas a gente também tem a possibilidade de ter esses livros de forma gratuita, né? Através de PDFs, tem N sites que disponibilizam PDFs de livros, porque às vezes, pessoal, isso aqui eu tô fazendo uma crítica, talvez, ao sistema capitalista de conhecimento, se assim pode se dizer, porque na maioria das vezes, por exemplo, eu lá no início, eu não tinha grana, cara. Não tinha grana para comprar livro. Se livro era caro naquela época, hoje eu considero também que seja um item muito caro, porém que eu tenho um pouco mais de condição para estar comprando. Mas não é uma coisa que, nossa, vou comprar, sei lá, 5 livros por mês. Isso não vai acontecer, né? Inclusive, eu procuro por promoções dos livros que eu estou interessada. Eu não fico lá vasculhando, vou comprar isso porque está em hype, sei lá, mais o que. Até porque eu não me interesso por isso. E a gente tem PDFs, a gente tem acesso a artigos através do Google Acadêmico, né? A gente, como eu disse anteriormente, tem muitos. Hoje em dia a gente tem o Kindle, né? Que é um leitor digital. E tem muitos sites que proporcionam o arquivo que o Kindle oferece como leitura, que atualmente está sendo o MOB. Tem outros leitores digitais, mas assim, o mais conhecido e o mais difundido e o que eu tenho que eu uso é o Kindle. E tem sites onde você pode baixar ele livros no arquivo MOB e ler ali gratuitamente. Tecnicamente, eles chamariam isso de piratização. Enfim, gente, tem gente que não tem condição de sair comprando livro. Os livros, gente, você pode pegar livros mais baratos em promoções e tal, mas no geral o livro está ali na casa dos R$ 50. Eu estou sendo humilde porque se eu for buscar os livros que eu quero para estudar, eles estão na casa de R$ 80 para cima. Eu compro alguns que eu quero ter, porque eu prefiro trabalhar com eles manualmente, porque eu gosto de grifar, de escrever, porque às vezes o livro eu não leio, eu faço um estudo dele, correto? Então, tem essas questões. Mas eu não tenho condições de comprar todos os livros que eu gostaria e às vezes eu estou precisando daquele livro naquele momento. Ah, se a sociedade quer chamar isso de piratização, sim, eu a uso. E não vou falar pra ninguém não usar, não, cara. Não vou falar pra usar, não. Mas a média de preço de livro tá R$ 50. Para uma pessoa como eu, que paga aluguel e contas, e com o salário que eu tenho atualmente, é muito difícil. E eu sei que existem muitas pessoas na mesma realidade que eu. Então, não critico. Se me perguntar se eu apoio isso, eu apoio. Apoio. Democratização do conhecimento, simples assim. Porque há muito tempo, aquela questão, o conhecimento, ele ficou restrito a um grupo. A um grupo. Tanto é que antigamente quando você falava assim, o meu filho se formou, o meu filho entrou na faculdade ou numa federal, na federal ainda, mas numa faculdade, é porque a pessoa era rica. Porque a pessoa era rica. A gente não tinha tanto, era um conhecimento que era restrito àquele grupo de pessoas. Né? Hoje existe uma democratização muito maior da busca pelo conhecimento. Há uma decadência, sim, e a gente tem principalmente isso nos anos fundamentais, né, do estudo. E temos problemas hoje em dia
com a educação superior EAD, né? Mas, enfim, são coisas que até o governo, eu já ouvi falar sobre isso, o governo federal acho que vai tentar reajustar isso, eu espero que não extrapole e que faça, né, um bom trabalho nesse quesito. Então, a busca pelo conhecimento através da internet nos dias de hoje é muito fácil, é muito fácil. Não só por isso, tipo assim, ó, há uns minutinhos atrás eu estava tendo aula de português para concurso e eu estava vendo aulas no YouTube, gratuito. Né? A gente paga internet, paga, mas entre aspas, gratuito. Então, quando é que antes do advento da internet, da tecnologia, a gente poderia ter acesso a isso? A gente teria que pagar um professor, a gente teria que, às vezes, se deslocar ou até um cursinho para poder estar sendo feito esse estudo. Eu fiz aqui, ó, sentada aqui, no conforto do meu lar, pelos meios tecnológicos, né? E eu posso procurar aqui por qualquer aula no YouTube, né? Aí vem o crivo de saber selecionar este é um bom professor, este é um bom curso, eu vou acompanhar este, não aquele, né? Eu posso fazer isso pela internet, no horário que eu tenho para poder fazer, né? Então nunca foi tão fácil a gente buscar por conhecimento. E se nunca foi tão fácil, por que não fazê-lo? Por que não buscar por ele? Não faz sentido a gente passar a vida sendo ignorante, sabendo que tá aqui, ó. A gente pode só despender 1, 2, 3 horas por dia, né? Para poder buscar conhecimento, para poder sentar e ler um livro, seja em PDF, seja no Kindle, se a gente tiver condição no livro físico, né? Por que não fazer? Por que passar a vida a ignorar o tanto de conhecimento que a gente tem disponível hoje em dia? Você não necessariamente precisa ter dinheiro hoje, porque celular todo mundo tem. Você pode não ter, como eu tenho aqui, eu uso 2 monitores, né? Você pode não ter 2 monitores, eu ainda tenho um tablet. Você pode não ter isso, mas você tem um celular. E através dele, você também pode buscar por conhecimento. Porque tudo que eu tenho acesso no computador aqui, nas duas telas e no tablet, eu tenho acesso também no meu celular, né? Então, não tem por que não fazê-lo. E eu ainda até estava conversando esses dias atrás com o meu amigo quanto estudar se trata de um privilégio, né? Antigamente, mais ainda do que é hoje, mas hoje ainda assim. Porque eu tô aqui falando na minha posição, no meu lugar de fala de uma pessoa que mora no interior, e que eu tenho a oportunidade de estar a 5 minutos do meu serviço, onde eu posso me deslocar a pé sem problema nenhum. Posso chegar em casa, ter os meus afazeres, ainda vai me sobrar umas 2 horas diárias, né, para eu poder realizar meu estudo. Uma pessoa numa grande metrópole que sai que acorda às 4 da manhã e vai chegar em casa às 10 da noite, provavelmente não tem esse mesmo privilégio que eu tenho e não vai disponibilizar dessas 2 horas por dia que eu tenho. Então, ainda assim, nos dias de hoje, estudar é um privilégio. E tem aquelas pessoas que preferem seguir por outros caminhos, que ela prefere ficar na rede social. Tem gente que prefere ficar rolando o feed ali, tipo, não tá vendo nada, é quase um emburrecimento programado, né? De que as redes sociais são boas até certo ponto, se você saber usá-las, né? Como o YouTube aqui, mas elas também são nocivas, se você não saber usá-las, né? Então tem gente que não tem essa mesma oportunidade que eu. E esse meu amigo ele é mais velho do que eu, então ele morou um tempo aqui na cidade que a gente vive hoje, mas ele morou um grande tempo em São Paulo e ele falou pra mim, falou assim, eu privilegiei sempre os estudos dos meus irmãos, né? Então eu sempre tentei ajudá-los o máximo que eu pude. E quando eu estava em São Paulo e eu me casei, eu também priorizei e ajudei a minha esposa a poder estar estudando e acabou que eu não consegui. Mas eu não estou infeliz por isso, entendeu? E foi o que ele disse para mim, não estou, porque eu auxiliei eles a estudarem. E isso é muito importante quando ele diz que tem a consciência do poder do estudo e que sim é um privilégio ainda nos dias de hoje, né? Porque quando eu olho pelo lado das pessoas que não têm esse privilégio, são as pessoas
que trabalham, que saem, acordam às 4 da manhã, voltam às 10 da noite. Isso quando se trata de mulheres, ainda tem uma dupla jornada, se tiver filhos, tripla jornada, jamais vão poder ter o privilégio de sentar e poder estudar com conforto, com calma, com paciência, com silêncio. Porque quando essas pessoas que têm esse tipo de rotina chegam em casa, elas querem dormir, gente. Elas querem descansar, querem comer e dormir. Às vezes não tem nem de comer, porque tá tão cansado que dorme. Né? Então, se você é uma pessoa que tem a possibilidade de estar, o privilégio de poder estar estudando, não passe a vida ignorante. Não passe a vida sendo ignorante. O fato de ignorar, certo? O conhecimento. Busque por ele qual que é a sua área. Ou às vezes você quer estudar porque você está num emprego ruim, quer um emprego melhor, estuda para concurso, tem tudo, gente. Tudo gratuito na internet. Desde apostilas, desde videoaulas no YouTube, desde cursinhos gratuitos, como vou citar aqui, deixar como exemplo o Cultive. Por que não fazer? Por que perpetuar a ignorância na qual a gente nasceu? Não faz sentido, entendeu? A busca por conhecimento pode nos fazer muito infelizes às vezes, isso é certo, porém, vai angariar muito mais nosso benefício do que, né, nos fazer infelizes. Eu falo infelizes naquela questão de ver, né? Porque depois que você vê, não tem como deixar mais de ver. E isso, às vezes, é incômodo, porque a realidade é muito dura, a realidade é muito sangrenta e muito ruim. É aquilo, se você pegar um jornal hoje em dia e torcer, sai sangue dele. E posso falar num aspecto geral sobre isso. E a gente tem, eu tenho para mim que estudar é um sair da média. Sabe? Hoje é todo mundo muito mediano. Como até a educação superior é mais, é uma coisa mais democrática hoje em dia, e foi o que eu expliquei no vídeo de EAD, o cara que não fez nada, cagou para os estudos na faculdade, e eu que estudei e fiz o que eu tinha que fazer nas condições que eu tinha para ser o melhor possível na minha área, se formou da mesma forma que eu. Porém, é aquele diferencial, é o sair da média. Na hora de buscar por um emprego, o não estar na média, estar um pouco acima da média que eu procuro estar sempre na minha vida intelectual, na minha vida profissional, vai me fazer diferença, com toda certeza. Porque eu vou dar um exemplo aqui raso. No concurso que eu fiz para TST, Segurança do Trabalho, né, que é com o que eu trabalho hoje em dia, na época do concurso, eu fechei os meus conhecimentos específicos, né, que é o conhecimento dentro da área de segurança do trabalho. Então, o cara que fez o mesmo trajeto que eu, só que não estudou, que não se esforçou, ele provavelmente não conseguiria fechar conhecimentos específicos, até porque eu me dediquei mais que ele, e ele só queria o diploma. E o bom do concurso público é isso. Ele nem privilegia quem é mais inteligente. Ele pode dar uma força, mas nem privilegia, porque aquilo é constância. Né? Se você for disciplinado e estudar, ele vai te recompensar. Pode ser que demore, dependendo do concurso, porque hoje o concurso, gente, realmente é uma coisa muito disputada, não é como mais era antigamente, e assim, é uma vaga para muitas pessoas. Mas se você for pegar aquela quantidade de pessoas, 50% nem estudou. 30% não sabe o que está fazendo lá. Entendeu? 10% olhou mais ou menos a matéria. E 10% estudou. Mas esses são números, né? A outra que eu estou jogando aqui não é exatamente isso. E não sei se teria como quantificar isso, mas enfim. Então, você não precisa para você fazer concurso público ser a pessoa mais inteligente, até porque eu não sou. Eu tive um ensino fundamental e médio horroroso, tive uma base horrorosa,
parte minha culpa, parte desinteresse dos professores e decadência da educação pública, né? Mas eu venho consertando isso há mais de 10 anos. E a proposta aqui ainda é essa. Se eu não me melhorar, nem que seja 1% por dia, eu estou perdendo meu tempo. Para mim, estou perdendo totalmente o meu tempo. Eu não estou falando disso só na área acadêmica, só na vida intelectual, em todos os aspectos da vida. Se eu estou na vida a passeio, qual o propósito? Qual o propósito? Sabe? Eu não, para mim, isso não se aplica e não faz nenhum sentido. Bom, enfim, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Deixo aqui de conselho. Saiam da média. Saiam da média. E é muito fácil sair da média. Porque hoje a concorrência, ela é quase medíocre. Isso não querendo desmerecer ninguém, tá bom? Mas a verdade é essa, não é uma opinião que é só minha. Se for parar para analisar fatos, é basicamente isso. Saiam da média. Queiram estar 1% melhor todos os dias. Isso no futuro provavelmente vai fazer muita diferença. E a gente analisa a nossa própria evolução, analise a sua. O que eu era 1 ano atrás, nem para jogar 10 anos atrás. Que era uma mediocridade que eu falo assim, meu Deus, como eu era daquela forma, como eu conseguia ser daquela forma. O que eu era 1 ano atrás, em vista de hoje, é um salto gigantesco. E daqui a 1 ano eu espero estar muito melhor do que eu estou hoje. E aconselho a vocês a fazerem o mesmo, a buscarem por si melhorar, dar sentido à vida. Então, pessoal, eu acho que era isso. Tenham um bom carnaval. Meu carnaval vai ser estudando e lendo, porque para mim isso é muito, muito gratificante e muito bom. É isso aí. Valeu, pessoal.